Oi, oi, boa noite, seja muito bem-vinda, a casa é sua, pode entrar. Boa noite. Hoje nós falaremos sobre companhia. Saiba com quem contar, é o nosso tema de hoje. Tenha com quem contar. Nesse mundo de hoje, onde as coisas estão tão superficiais, às vezes... Ei, Cris, boa noite. Às vezes é tão difícil a gente confiar nas pessoas, né? É muito difícil a gente ter amigos hoje. Na maioria das vezes a gente conta em uma mão. E às vezes nem gasta todos os dedos, né? A gente tá num mundo de superficialidade, onde as coisas são todas por algum tipo de interesse. Se tem algo que eu preciso, eu vou cativar de alguma forma. Se não tem nada que eu preciso, eu vou descartar. A gente está vivendo a geração do descarte. Se não der certo, joga fora. E a gente faz muito isso com as pessoas. Porque quando se pega um hábito de trocar, de jogar fora, a gente faz no automático. E a gente está tratando as pessoas como coisas. A gente, quando não vê mais utilidade, a gente joga fora. Quantas e quantas vezes a gente deixou de sair com uma amiga de longa data? Nossa, tô de saco cheio já, não aguento mais a fulana. Aquela amiga de infância. E acaba de conhecer alguém com aquele entusiasmo ainda de paixão, né? Quando a gente conhece uma pessoa que se identifica com algo, a gente se apaixona pelo jeito dela. E aí a gente descarta a amizade antiga. E aquela euforia de início, ela começa a se perder quando você começa a descobrir coisas dessa pessoa nova que você não se identifica. E aí você começa a se lembrar da amizade antiga que tanto tempo tem que você já conhece as qualidades e os defeitos. E aí a gente começa a resgatar essas coisas antigas. Infelizmente o ser humano é assim. A gente, eu, você, a gente só valoriza as coisas depois que perde. A gente vive muito no ontem, a gente vive muito no amanhã e esquece de viver o hoje, de valorizar o hoje, de valorizar as pessoas hoje. Aquele amigo em que a gente não vê há muitos anos, que a gente se divertia tanto na infância, a gente lamenta às vezes diariamente. Nossa, como eu tinha uma conexão boa, mas hoje a gente não se fala mais, a gente não tem mais essa conexão. E quando você vivia lado a lado dessa pessoa, quando eu vivia com essa pessoa, eu não dava o valor à conexão que a gente tinha. Ou então a gente pensa, poxa vida, eu queria construir com essa pessoa para que no futuro a gente tivesse uma conexão. Então a gente está sempre assim, eu queria voltar ao passado para viver isso, ou eu queria construir para viver no futuro, e esquece de construir o hoje, de viver o hoje, né? E com isso a gente vai perdendo excelentes oportunidades. Com isso a gente vai perdendo as oportunidades de companhias de caminhada, de companhias fiéis, de pessoas fidedignas com o mesmo princípio que você, para passar por todo o percurso junto. E a gente perdendo companhias valiosas, às vezes a gente perde grandes oportunidades por não ter essas pessoas para nos levar para algum caminho que a gente sozinho não conseguiria. Então, a palavra que eu tenho hoje é Lucas 5, versículo 18, que diz assim: alguns homens trouxeram
um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiriam entrar com o paralítico. Então carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e desceram na sua cama em frente a Jesus. No meio das pessoas que estavam ali, Jesus viu que tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Quantas vezes a gente precisa estar em algum lugar, a gente sente a necessidade de fazer algo, mas a gente sente a incapacidade, né? Eu fico imaginando essa cena em que Jesus em uma casa cercada por multidões, por uma multidão, por várias pessoas, querendo ter acesso porque já tinha corrido aos quatro ventos, né, a fama de Jesus. Hoje pra gente isso parece até um pouco irreal, que a gente está na era de acesso, em que a gente tem acesso a tudo e a todos através da tecnologia, mas eu fico imaginando naquele tempo em que as pessoas sabiam dos milagres de Jesus uma pelas outras, né? E que cercavam a casa em que Jesus estava. E essa pessoa pensando, o paralítico pensando, gente, se eu conseguisse chegar até lá, se eu conseguisse chegar até Jesus, eu poderia ser curado, porque já sabia qual era. A fama já tinha corrido que ele poderia ser curado e ele não tinha essa capacidade de chegar até lá. E quantas vezes a gente passa por essas situações na vida? Há pouco tempo atrás, eu me encontrava completamente perdida em uma situação que me dói até falar, mas eu me sentia sem vontade de viver. Isso é muito triste. Você não está sozinho se por algum momento você sente isso. A gente sente, a gente é humano, a gente é imperfeito e tem muita coisa que não está sob a nossa capacidade. E é por isso que a gente precisa recorrer ao Rei dos Reis, ao amigo dos amigos. E se ele não conseguir ter aquele acesso físico que você precisa por alguns momentos, ele vai colocar pessoas na sua vida, ele vai colocar pessoas naquele momento para te tirar daquela situação. Passei por um momento em que eu deixei minha filha na escola e vim por todo o percurso pensando e imaginando como acabar com aquele sofrimento. E são tantos problemas, de família, é problema financeiro, é problema do meu irmão, é tanta coisa. E aquilo foi passando um filme na minha cabeça e a única forma em que eu conseguiria acabar com todo aquele sofrimento era não existir. Pensa, aquilo me veio na cabeça o tempo todo. A única forma em que eu consigo acabar com todo esse sofrimento que eu sinto que não consigo tirar de dentro de mim é não mais existir. E eu vim por todo esse percurso, relacionando formas e pensando alternativas de como acabar com a minha própria vida. E eu vinha chorando desesperadamente, chorando pela estrada, como se fosse uma louca desesperada. E as pessoas olhavam, não entendia nada, não sabia o que passava pela minha cabeça. E quando eu cheguei dentro de casa, coloquei os meus joelhos no chão e falei: Senhor, tira esse peso de mim. Tira esse pensamento de mim, porque eu sei que isso não é seu. Tira esse pensamento de mim, porque eu sei que não é isso que o Senhor tem para mim. Tira isso de mim. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor toque no meu coração e tire com suas mãos isso. E se o Senhor não conseguir, mande alguém.
porque eu preciso de ajuda e eu preciso agora. Eu não quero mais me sentir assim, eu não quero mais me sentir incapaz. Eu não quero mais carregar esse peso. Nesse momento eu liguei para uma amiga e falei: amiga, eu estou precisando de você, me ajuda. E a gente começou a conversar, ela é terapeuta, e a gente começou a conversar. E naquela conversa o assunto foi fluindo, a gente falou de muitas outras coisas, nem foi da sensação em que eu estava, eu não falei para ela o que eu estava sentindo. Nós começamos a conversar sobre outras coisas e as palavras dela começaram a acalmar o meu coração, começaram a tirar todo aquele peso que eu estava carregando, aquela vontade de não mais existir, para não mais sentir toda aquela dor em que eu estava sentindo. E muitas vezes a gente sente isso, e talvez você se sinta assim. E talvez você se sinta assim agora, com uma dor tão grande que você não consegue encontrar a solução, que você não consegue uma forma de se livrar dessa dor. E eu preciso te dizer que o Senhor cura todas as dores. Que mesmo que você às vezes não acredita, que você às vezes duvida, se prostre diante dele, ajoelhe, coloque seu joelho no chão. Que ele vai enviar pessoas, anjos mesmo, que estarão ao seu lado, sabe? Para desviar a sua atenção, só para desviar a sua atenção. Para que você não continue pensando essa mesma coisa, porque não foi para isso que o Senhor te colocou. O Senhor te colocou e Ele te levantou, e Ele vai te levantar e vai te sustentar para que você ajude a levantar e sustentar outras vidas. Eu fico imaginando esse paralítico lá na sua cama com essa possibilidade de: Senhor, eu podia ser curada agora porque Jesus está próximo de mim, mas eu não consigo ir até lá. Eu não consigo me levantar e ir até lá. Mas ele tinha amigos. Ele tinha enviados do Senhor. E esses amigos estavam lá. E pegaram a cama em que ele estava deitado. Entenda que quando a gente vê possibilidades, os amigos de verdade que estão em volta, eles não veem essas possibilidades. Eles procuram as soluções. Eles chegaram na casa, estava cercada por uma multidão e eles não conseguiram adentrar até essa casa para levar o paralítico até Jesus. Mas eles não desistiram. O paralítico ficava pensando o tempo todo: Senhor, eu tenho certeza que se eu conseguisse entrar e conversar com Jesus, eu seria curado. Eu tenho certeza, mas como nós vamos fazer? A multidão é gigante. E as pessoas carregando a maca, os amigos deles só tentando acalmar. Calma aí, relaxa. A gente veio até aqui e a gente está junto e não vai desistir. E eles escalaram as paredes e retiraram as telhas. Olha como Deus sopra a solução. Às vezes você não vê solução, mas o seu amigo enviado pelo Senhor, ele vê essa solução. Você enxerga apenas algumas possibilidades e probabilidades e não vê solução, mas ele vê. Jesus sopra, o Senhor sopra na mente das pessoas a solução para você. Os seus amigos de verdade vão ouvir a solução. Por isso eu digo, ande com pessoas que estejam ungidas, que sejam enviadas e que tenham esse contato com o Senhor. Porque nos momentos em que você acha que você não tem mais esse contato, nos momentos que você acha que perdeu esse direcionamento, essa sensibilidade de ouvir a palavra do Senhor, Ele ouve por você e Ele te envia até o seu milagre. Os amigos abriram a telha e desceram a maca do paralítico no meio da sala,
onde Jesus estava cercado por uma multidão. E eu imagino essas pessoas pensando, gente, como que conseguiram? Olha a ideia, olha a loucura. E Jesus, ao ver o paralítico ali, ele diz, a sua fé, e a fé não era só dele, gente. A fé era dos amigos que o levaram até lá. Pela sua fé, você está perdoado. Olha o poder da amizade. E eu falo isso com o coração transbordando e me arrepiando, porque eu me lembro do momento em que eu passei. Eu me lembro do contato em que eu fiz. Eu me lembro do Senhor soprando nos meus ouvidos enquanto eu estava ajoelhada em prantos, pedindo, Senhor, tira de mim essa dor. Se não for com as suas mãos, envie alguém, envie um anjo seu, de alguma forma me dê um sinal. E eu, na hora, pensei no nome dessa minha amiga. Eu falei, eu vou ligar. O Senhor sopra. Mesmo quando os caminhos estão bloqueados, Ele arruma jeito de abrir e vai te mostrar. Não se preocupe com os meios. Se preocupe em confiar. Não se preocupe que a pessoa amanhã ou depois ela vai desviar do caminho, ela vai te fazer algo mal. Não se preocupe, isso não é problema seu. A forma com que o Espírito Santo age na vida do outro não é um problema meu. É um problema meu deixar ele agir na minha vida. A vida do outro é um problema dele com o Senhor. Só confia. Só confia. Eu recebi uma mensagem ontem no direct de uma pessoa que inclusive deixou na caixinha se eu realmente acredito que eu faço diferença na vida das pessoas. E depois eu ainda houve uma sequência de mensagens depois dessa, no direct mesmo. E eu falo que sim, veemente, com toda certeza e clareza, eu faço diferença na vida das pessoas, porque eu já fiz uma diferença enorme na minha vida, na vida da minha família, quando eu decidi deixar Jesus morar no meu coração, quando eu decidi fortalecer a minha conexão com Ele. E essa diferença que eu fiz na minha vida, eu já faço diferença na vida de outras pessoas que veem a mudança em mim, na minha família e querem essa mudança. Você entende que consegue fazer essa diferença na sua vida e na vida das pessoas, mesmo sem querer, mesmo sem perceber? Porque as pessoas veem, elas conseguem enxergar o brilho nos seus olhos quando você está na graça e elas querem experimentar esse brilho. E eu tenho para te dizer hoje, experimente cada dia mais esse brilho da presença do Espírito Santo na vida, na sua vida. Porque o tempo todo Ele está do seu lado. O tempo todo Ele quer fazer essa conexão com você. Deus não quer te abandonar, Ele não vai te abandonar. Mas às vezes o grito da multidão, às vezes a multidão em volta daquele seu milagre, você vê como um impedimento. E não consegue ouvir a voz dele, não consegue ouvir o sinal dele. Eu digo agora, abra o seu coração. Feche os seus olhos comigo, te convido. Vamos fazer uma oração, é a oração mais importante do dia. Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor aumente cada dia mais a minha conexão, a nossa conexão com o Senhor. Que a gente não precise ouvir gritos do Senhor, que o Senhor não precisa agir com grandiosidade para que eu consiga perceber. Que eu tenha sensibilidade, que nós tenhamos sensibilidade para um toque seu, para um sopro seu, para um enviado seu, a gente consiga
entender e a gente consiga perceber. Senhor, aumente a minha sensibilidade à tua voz, aumente a minha sensibilidade ao seu toque, aumente a minha sensibilidade ao seu sentir e ao seu agir. Aumente cada dia mais nas nossas vidas. Eu declaro, Senhor, sobre o nosso lar, que o Senhor more, que o Senhor faça morada nos nossos lares, que o Senhor toque em cada ferida no coração das pessoas que estão ouvindo nesse momento. Que o Senhor entre no lar dessas pessoas e restaure o seu coração. Que o Senhor entre no lar dessas pessoas e restaure a sua vida. Que o Senhor entre no lar dessa pessoa, essa pessoa que está precisando, e restaure a sua fé. E restaure a sua conexão com o Senhor. Que o Senhor tem gritado diariamente: filha, eu não te abandonei. Filha, eu estou aqui. Filha, me ouve. Que o Senhor consiga agora tocar no coração e sarar feridas que impedem essa conexão com o Senhor. Que o Senhor toque nesse lar e restaure casamento. Que o Senhor toque nesse lar e restaure a vida. Porque a partir da sua vida restaurada serão milhares de outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. É essa a palavra que eu tenho hoje para vocês. É um testemunho do que eu vivi nos últimos tempos e que eu senti no coração a necessidade de compartilhar com vocês. Que às vezes a gente perde mesmo essa conexão com o Senhor pelo caminho, porque a gente é humano, a gente é falho e a gente deixa com que os gritos abafem a voz do Senhor. Mas vamos confiar. Confie que o Senhor vai colocar a pessoa certa em o momento certo na sua vida, para que ela seja restaurada. Em nome de Jesus. Tenha uma excepcional noite, uma excepcional semana. E que o Senhor possa te restaurar diariamente pela manhã, através da sua misericórdia. Fique com Deus e até mais.